Já foi confirmado e tá certo que a Fórmula 1 vai ser na Band no ano de 2021, mas a gente ainda não sabe quem vão ser os narradores aí das corridas durante esse ano e muito menos os comentaristas. Nesse vídeo aqui eu vou falar principalmente sobre os narradores, apesar que eu também vou contar sobre a questão do Neto como comentarista da Fórmula 1, por que ele falou que vai ser comentarista, o que aconteceu e como é que é essa história. Eu vou contar tudo sobre isso agora nesse vídeo, mas antes eu queria lembrar você de deixar seu like aqui embaixo, o dedo não cai se você clicar no joinha e ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais e aumentar o alcance desse vídeo. Além disso, se você tem interesse em se tornar um apoiador do Hora do Piloto e ajudar o Hora do Piloto a crescer cada vez mais, é muito simples. O link tá aqui embaixo na descrição. É só ir na descrição e clicar no link. Mas vamos parar logo de enrolação e fique ligado porque chegou a Hora do Piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há quase 9 anos e é isso mesmo que você ouviu. Neto disse que aceitou o convite para se tornar comentarista da Fórmula 1 na Band nesse ano de 2021. No programa Donos da Bola na Band, ele parabenizou ali a TV Band por conseguir os direitos de transmissão da Fórmula 1 nesse ano de 2021. Mas ele também disse que encontrou ele com Johnny Saad, que é o presidente da Band, e ele disse que Johnny convidou ele para se tornar comentarista da categoria do automobilismo. E o Neto disse que aceitou essa proposta. Claro, isso tudo em tom de brincadeira, aparentemente ele não vai fazer nenhum trabalho ali relacionado à Fórmula 1, pelo menos não nas transmissões ao vivo, é claro. Isso porque ele é mais especializado ali em futebol e tudo mais. Já pensou ele acabar comparando, sei lá, Lewis Hamilton ao Corinthians, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido? Eu não entendo muito bem de futebol, mas já pensou ele comparar alguma coisa nesse sentido? É claro que a Band não faria isso, pelo menos eu imagino que não espero que ela faça. Mas ele começou a falar sobre alguns momentos que ele relembra, que ele tem uma nostalgia muito boa com relação à Fórmula 1, que ele também gosta bastante do esporte, e os outros ali que estavam com ele, os convidados, também comentaram um pouco mais sobre isso, principalmente em relação aos brasileiros, como por exemplo, Rubens Barrichello na Fórmula 1. Mas agora que eu já esclareci um pouco mais esse ponto, vamos começar a falar sobre quais podem ser os possíveis narradores da Fórmula 1 na Band agora no ano de 2021. Pouca gente está falando sobre a possibilidade desse narrador entrar na Fórmula 1, mas uma situação me deixou com uma pulga atrás da orelha. Nessa mesma transmissão, onde o Neto brincou ali dizendo que poderia ser comentarista da Fórmula 1 em 2021, ele falou também sobre Celso Miranda. Ele disse que ele conhece demais sobre esse esporte. Isso pode ser um indício, sim, de que Celso Miranda pode ser o próximo narrador da Fórmula 1 na Band. E aparentemente ele é uma ótima opção realmente. Ele é especializado em automobilismo. Não é à toa que ele já narrou o Brasileiro de Marcas, a Fórmula Indy, Moto Velocidade e até mesmo já narrou também a Fórmula 1. Aparentemente é uma boa opção sim para a Band e ele tá no grupo Band hoje em dia também. Outra possibilidade seria Kleber Machado. Esse já tá lá na Globo, mas ele narra a Fórmula 1 desde os anos de 1988, narrou vitória brasileira e tudo mais. Então ele tem uma grande experiência e ele foi um dos narradores mais presentes na Fórmula 1 no ano de 2020. Apesar disso, muitas vezes ele é muito criticado por cortar os comentaristas, cortar também ali as transmissões da Mariana Becker, então ele é bem criticado pelos fãs em alguns momentos. Eu mesmo prefiro outros narradores que eu vou falar mais pra frente aqui no vídeo. Outra possibilidade de narrador no grupo Band pode ser Eduardo Vaz, que estava na Band desde os anos de 1998 até o ano de 2012, quando foi contratado pela Record para transmitir outros eventos esportivos, mais especificamente os Jogos Olímpicos de Londres. Apesar disso, no ano de 2016 ele voltou para a Band e costuma narrar Fórmula Indy na TV Bandeirantes. Outra possibilidade seria Theo José, que também é outro especialista em automobilismo e trabalhou na TV Bandeirantes até o ano de 2018, quando foi contratado pela Fox Sports. Mas ficou nesse canal por apenas 2 anos, depois ele foi pro SBT em 2020, mas não pense que por conta disso ele não tem experiência com esporte a motor, tanto é que ele já narrou diversas categorias do automobilismo mundial. Exemplo disso é a Fórmula Indy, a Fórmula Truck e a Fórmula 1, onde ele narrou pela rádio Jovem Pan. Sérgio Maurício é mais uma possibilidade, na verdade é a possibilidade favorita aparentemente aí no circo da Fórmula 1, que todo mundo tem falado. Não é à toa que até mesmo em uma transmissão da Band ele foi citado dizendo que poderia ser uma grande possibilidade de um narrador na
na TV Bandeirantes nesse ano agora. Entretanto, em entrevista ele já disse que não tem nada fechado com a Band e ele já teve, assim, algumas outras experiências muito boas em outros esportes, inclusive nos Jogos Olímpicos. E agora, nesse ano, agora de 2021, vai ter os Jogos de Inverno em Tóquio. Então pode ser que, na verdade, ele não vá para a Band e faça a cobertura desses jogos pela Globo mesmo, pela Rede Globo. Everaldo Marques também é outro narrador cotado para estar ali na Fórmula 1 na Band. Muito difícil ele sair da Rede Globo hoje em dia. Apesar disso, ele é o narrador favorito da maioria dos brasileiros que acompanham a Fórmula 1. E se você ainda não lembra de quem é Everaldo Marques, como são as narrações dele, como foi a narração dele nesse ano de 2020 na Fórmula 1, eu vou lembrar você de uma frase que ficou muito conhecida. Lewis Hamilton, você é ridículo. Ele falou isso no final de um GP quando o Hamilton ganhou aquela corrida. Foi inclusive muito emocionante e ficou marcado aí no esporte. Ele narra a Fórmula 1 desde o ano de 1996. Apesar disso, na ESPN ele também narrou outras modalidades esportivas. Mas em 2020, ele saiu da ESPN e foi contratado pela Rede Globo para trabalhar no Sport TV. E em alguns momentos ele chegou, como eu já disse, a narrar a Fórmula 1. Por conta dessa contratação muito recente de Everaldo Marques, eu acho improvável que ele saia da Rede Globo para ir para a TV Bandeirantes. Mas sinceramente, é o desejo da maioria dos fãs do esporte. Luque Monteiro também é outro que é cotado para se tornar narrador da Fórmula 1. Ele não é muito conhecido, mas ele foi contratado pela Rede Bandeirantes para narrar a Stock Car ali junto de Reginaldo Leme. E na primeira corrida que ele narrou, ele já foi assim muito bem visto. A maioria das pessoas gostou muito da narração dele. Então pode ser que ele seja ali cotado também para narrar a Fórmula 1 nesse ano. Entretanto, a Band vai acabar transmitindo muitas modalidades do mundo esportivo de uma forma geral, principalmente automobilístico. Então, se ela ficar tentando remanejar Luque Monteiro, por exemplo, para trabalhar em outras áreas, ele não vai dar conta. Não vai conseguir narrar todas as áreas ali, todos os esportes que ela vai transmitir. E dessa forma, provavelmente, ela vai ter que contratar novos narradores. E até mesmo Luque Monteiro disse que é muito improvável essa ideia dele narrar também a Fórmula 1, além da Stock Car. Mas enfim, eu apontei diversos nomes que podem ser narradores da Fórmula 1 agora em 2021 na Band. Mas eu queria saber também qual é a sua opinião. Qual deles é o nome que você mais gosta aí na Fórmula 1? Não deixe de contar pra mim aqui embaixo dos comentários, porque eu vou falar agora pra vocês qual que é o meu preferido. E galera, pra mim não tem jeito. Meu preferido chama-se Everaldo Marques. Galera, gostei muito da narração dele na Fórmula 1, acho que ele entende demais do esporte. Eu consegui ver ali pelas redes sociais dele também o quanto ele se esforça ali para ter uma transmissão de qualidade, uma narração de qualidade, saber o nome dos pilotos. Então, gente, ele entende muito também do esporte, tem uma grande experiência. Então, o meu desejo é Everaldo Marques na Fórmula 1 em 2021, apesar de ser realmente muito improvável que isso aconteça. Mas eu gostaria muito que acontecesse. Agora, quem eu penso que pode ser o narrador da Fórmula 1 em 2021, para mim, de duas uma. Ou é Sérgio Maurício, que está sendo mais cotado, é o favorito, o nome favorito aí da transmissão da Fórmula 1 na Band, como eu já expliquei nesse vídeo, ou então Celso Miranda, que já está na Band e é outro especialista no esporte automotor no mundo. E como eu já disse, o próprio Neto no seu programa chegou a citar Celso Miranda como um dos possíveis candidatos a ser um dos narradores aí da Fórmula 1 na Band, agora em 2021. Realmente pode ser muito interessante. Outras pessoas já foram contratadas, já foram confirmadas, como por exemplo Mariana Becker e Reginaldo Leme, mas eu falei sobre isso em outros vídeos aqui do canal, em outros vídeos que eu postei essa semana agora. Algumas informações, inclusive, não tem em nenhum outro lugar do YouTube. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui em cima no card alguns vídeos sobre esse assunto. É só clicar aqui no card. E também não deixe de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo do Hora do Piloto, e também compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo seu que tem interesse em saber quem pode ser o narrador da Fórmula 1 na Band agora em 2021. E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!